Tô querendo fazer mais conteúdo sobre criação de conteúdo em geral pro canal, pro meu canal pessoal. Sim. Querendo abordar mais sobre a questão de estrutura de produção, o que a pessoa precisa fazer para poder criar o seu próprio canal. E aí esses dias eu estava pensando nisso, de como como tá estruturando o canal do Vamos Dali e de como que alguém poderia estruturar isso da mesma forma, sabe? Mas eu acho que a gente não tá sabendo fazer isso bem para poder falar como é que faz. Então, é que eu tenho a parte acadêmica. Eu tenho o conhecimento teórico acadêmico e agora estamos colocando em prática, Sim, certo? sim. Então eu quero explicar a parte acadêmica, para pelo menos deixar registrado isso. Beleza. Porque aí dessa forma, também mostra como rotina, como bastidores. O YouTube também, ele é um canal, uma mídia, que ele aceita tudo. E tem que ser o mais natural possível, porque a maior diferença entre o YouTube e a TV, por exemplo, é justamente o distanciamento. Sim, claro. Que na televisão você ficava muito distante das pessoas. Televisão, cinema, porque não havia essa interação, não havia essa resposta. Total. Então a pessoa via, absorvia, mas não conseguia interagir, ela não sentia que podia Dá interagir. sua opinião, né? Exatamente. E quem interagia era visto como um doido. A pessoa que dava boa noite pro William Bonner no jornal. Sim. Porque não respondia. Hoje em dia isso muda. Porque você tem como comentar, você tem um chat ao vivo por às vezes, quando a transmissão é ao vivo, você consegue E transmitir. o seu comentário é muito escutado, muito... É ouvido, você tem voz. Sim, Então não tem é voz. mais um consumo passivo, é um consumo ativo de conteúdo. Isso gera uma conexão maior. E quanto mais próximo, quanto menos máscara tiver nesse conteúdo, porque quanto mais Real. quanto mais amador até. O amador na internet virou uma linguagem. O que antes a gente prezava por uma qualidade de edição, profissionalismo, né? Esse mercado ainda não morreu, ele existe. Tanto é que se a gente reparar que o vlog no YouTube ele morreu, mas porque nós tínhamos um público órfão de um conteúdo de qualidade, por assim dizer, com essa máscara, com essa edição. Mas aí quando chega as plataformas de streaming, essa plataforma de streaming meio que captura esse público. Esse público passa a pagar por esse conteúdo de mais qualidade e tudo mais. Então o vlog para de ter sentido no YouTube, né, mais ou menos nessa época. Porque ele entra nesse gap, né, entre a Netflix ganhar força e o YouTube já tá lá. Você tem esse gap onde as pessoas com mais capacidade de produção, com uma linguagem cinematográfica, podiam fazer essa conexão com o público, porque era um público carente desse conteúdo de alto valor agregado, que é que eu chamo, né? Conteúdo de alto valor agregado é que tem roteiro, tem produção, tem edição, tem uma equipe por trás, tem uma produção um pouco mais elaborada do que apenas ligar o celular e sair conversando pela rua, sabe? Mas você acha que esse conteúdo de vlog e tudo, ele deixou de ser assistido ou é o conteúdo de stream que cresceu demais e abrangiu vários públicos que antes não acompanhavam o vlog, por exemplo? É porque assim, a gente tem que analisar o YouTube principalmente por duas frentes. A primeira frente é como rede social, ou seja, ele aceita tudo. Se você produzir um conteúdo, você consegue distribuir pelo YouTube tranquilamente. A segunda frente é como uma distribuidora comercial de conteúdo. Ou seja, quem a plataforma vai querer como parceiro comercial. E aí uma vez você se tornando um parceiro comercial, você vai estar sujeito às demandas de mercado. Qual o mercado está disposto, que tipo de conteúdo o mercado está disposto a pagar mais. Ao você ter essa diferença, ao que o mercado está disposto a pagar mais, automaticamente quem é criador de conteúdo, ele vai se adaptar àquela linguagem. Então hoje, o YouTube, o que o YouTube está pagando mais é justamente esses conteúdos que tem o mínimo de máscara possível. Que as pessoas tenham uma sensação de como se elas estivessem aqui com a gente.
Sim. estivesse caminhando aqui com a gente, conversando, trocando essa ideia, isso tipo não fosse uma coisa editada. Porque esse momento que tem uma edição, tipo uma trilha sonora, uma música, uma coisa assim do tipo, parece que eu tô querendo enganar ela, saca? Aí ela se desconecta. Mas isso porque o YouTube ele segue uma lógica de uma comunicação mais popular. Ele seria, se a gente trazer um paralelo entre a televisão e a internet, o YouTube seria o que é a TV aberta hoje, enquanto o streaming seria o que era a TV fechada. Entende? Sim. Só que ao mesmo tempo, assim, aí essa questão comercial, né? Então o YouTube, os anunciantes passaram a priorizar mais esses conteúdos que têm essa conexão direta com o público. Então as produções mais elaboradas, mais bem trabalhadas, elas acabam perdendo força nesse modelo de negócio que é do AdSense. Ela ainda tem força se você utilizar dentro de uma estratégia de comunicação de uma empresa. Se você utilizar como ferramenta de comunicação, como ferramenta de marketing, dentro de uma estrutura empresarial, como dentro da lógica do inbound marketing, que é o funil de captação, né? Um conteúdo popular poder atrair muita gente, um conteúdo de e-mail para consolidação de consciência desse cliente e um conteúdo final para poder fazer a conversão, né? As 3 etapas básicas do inbound marketing. Se você estiver dentro dessa lógica, você consegue utilizar o YouTube e fazer uma puta produção. Mas o conteúdo como produto, ele só tem lógica no YouTube se for esse conteúdo mais direto, menos produzido. Porém, contudo, entretanto, o conteúdo de alto valor agregado, ele ainda tem espaço na internet, ganhou o seu espaço na internet, que é o consumo pago, né? É um nicho mais fechado, mas tem o seu valor, né? Porque você tem que fazer uma correlação de audiência e o quanto essa audiência está disposta a pagar por aquele conteúdo, por aquela experiência audiovisual. Que é isso, é uma experiência audiovisual. O que nós estamos simulando aqui é uma experiência audiovisual que proporciona a ela estar nesse mesmo lugar com a gente, trocando essa ideia. Se o assunto for relevante ou da forma que a gente conversa, isso vai ser determinante nesse fator, mas é isso que a gente está oferecendo, essa experiência audiovisual. Agora, quanto esse público está disposto a pagar por essa experiência audiovisual aqui e quanto o público está disposto a pagar por um documentário super bem produzido, entende? Entendo. Para um documentário super bem produzido, as pessoas podem pagar um pouco mais. Uma minissérie ou um filme, um curta-metragem. Curta-metragem não, porque não tem muito mercado, mas uma média-metragem, uma longa-metragem, as pessoas já vão pagar mais por isso. Já tem esse mercado, porque a Netflix conseguiu, fez esse trabalho pra gente. Fora a Apple, que hoje você consegue, a meio da gente fazer um longa-metragem e colocar lá na Apple TV para que você, não na Apple TV, mas na Apple Store, para que as pessoas comprem o download, sabe? Compre lá por R$ 49,90, aí você fica com 50 ou 70? Acho que 70%, se não me engano. Mas isso em forma de aplicativo? Não, você já... Não sei se provavelmente você não consome isso, mas tem uma loja. Você já acessou a Prime Video? Sim, sim. A Prime Video tem lá os canais que você assina, mas ao mesmo tempo... Os filmes para comprar e alugar. Exatamente. Esses filmes para comprar e para alugar, hoje é meio quase relativamente fácil de você subir o seu filme lá para fazer isso. Ah, sim. Mesmo você sendo um produtor independente? Mesmo sendo um produtor independente, porque você precisa encontrar uma agregadora. Que antigamente, com aquela estrutura da indústria, de toda, né? A rede social, ela só unificou tudo isso em uma pessoa só, em um agente só. Sim. Mas a estrutura toda da indústria é a estrutura fundada em 4 pilares. O pilar da criação, o que vamos contar. O pilar da produção, o mais caro, inclusive, que é como vamos contar essa história. O pilar da distribuição,
que é onde será exibido esse conteúdo, e o pilar da exibição, que é como esse conteúdo será consumido. Sim. A distribuição antigamente, na época do cinema de película, que eram uns rolos gigantes, você tinha que colocar lá no projetor e tudo mais, ele era um trabalho de logística real, assim. Porque tinha um espaço físico, era perigoso porque tinha nitrato de prata, uma coisa assim. E esse nitrato era inflamável. Então você tinha toda uma lógica ali de segurança. Tinha um trabalho de distribuição complicado mesmo. Hoje, com o digital, esse trabalho de distribuição, ele migra para o que a gente chama de agregadoras. São as empresas que vão pegar esse conteúdo digital e vão agregar as plataformas de exibição de conteúdo. O YouTube, ele transforma tudo isso para uma pessoa só. Então você como criador, você cria, produz, distribui, e aí o YouTube exibe. Instagram, a mesma coisa, porque o Instagram também é uma plataforma de consumo de vídeo, né? Então no Instagram você cria, produz, distribui, agrega, né? E exibe. Opa. Agora, quando entra nesses canais que são mais fechados, que o Instagram e o YouTube são mais abertos, canais mais fechados, como Netflix, Prime Video, Apple TV, aí você precisa passar por uma agregadora. Só que diferente da Netflix, ela tem que te querer. E Prime Video e Apple, Google Play, Microsoft Store também, mas que não tem muito mercado, você só precisa entrar numa agregadora. Aí você paga para o seu filme entrar na plataforma. E aí as pessoas podem, a partir daí, comprar. Mas paga quanto? Cara, depende. Aqui no Brasil tem a O2 Play, que ela estava fornecendo um serviço estava cobrando uma taxa de 30% de tudo que vendesse. Ah, tá. Então você não necessariamente paga com cash. Depende do modelo de negócio de cada agregadora. Aqui no Brasil só tem uma que abre isso para público geral. As outras são fechadas. Dá uma olhada no produto e ver se vale a pena. Assim, a O2 ela abre para todo mundo. Só que aí você tem que pagar para poder fazer uma verificação digital, se o arquivo tem um padrão de qualidade, tem uns custos lá adicionais, um custo, sei lá. Ah, é aqui, ó. É aqui?